Olá pessoal, vou retornando aqui para falar de mais alguns operadores e a forma de utilização de alguns operadores que eu não comentei na aula retrasada. Primeiro, de uns operadores matemáticos que são bastante importantes, bastante utilizados, como o operador de incremento, que é esse sinal de mais duplicado, né? Mais aqui. Então, o que que ele faz? Ele aumenta 1 no valor daquela unidade. Ele pode ser utilizado tanto em números inteiros quanto em números reais, mas ele sempre vai aumentar uma unidade inteira no valor. Então, por exemplo, eu posso utilizá-lo dessa forma, à frente de uma variável chamada de b, por exemplo. Então, b mais, e aí o ponto e vírgula, né? Com isso, o que que ele está fazendo? Ele está pegando o valor da variável b, seja ele qual for, e aumentando 1. Então, se o valor da variável b for 3, por exemplo, vai virar 4. Se for menos 3, vai virar menos 2. Se for um valor real, 2,5, vai ser 3,5, certo? Eu posso utilizá-lo tanto depois quanto antes da variável, tá? Tanto faz se eu só estiver querendo aumentar o valor daquela variável, incrementar a variável. Isso vai ser equivalente então a eu fazer b igual a b mais 1. Então, pegar a variável, utilizar o operador de atribuição, né, igual b mais 1. Então, uma forma mais econômica de declarar esse incremento é utilizar o operador mais aqui. O mesmo vale para o operador de decremento, né? Ele diminui um valor da variável. Eu posso também utilizar depois ou antes da variável. E vai equivaler, no caso aqui, se eu tiver uma variável d minúscula, vai ser a mesma coisa que fazer d igual a d menos 1, certo? Agora, cuidado com isso, porque não faz diferença utilizá-lo antes ou depois da variável se eu só estiver querendo aumentar ou diminuir o valor daquela variável. Agora, vamos pegar essa situação aqui, em que eu tenho uma atribuição junto, né, a uma outra variável. Então, aqui eu quero incrementar a variável a, e além de incrementar a variável a, eu quero que um certo valor vá para a variável x. Então, fazer o uso do operador de incremento aqui, depois da variável a ou antes da variável a, são coisas diferentes, tá? Se eu só estiver querendo aumentar ou diminuir o valor da variável, tanto faz usar depois ou antes da variável. Mas se eu estiver fazendo uma atribuição junto a uma outra variável, aí são coisas diferentes. O que acontece? No primeiro caso aqui, em que eu tenho o uso do operador de incremento depois da variável a, ele primeiro, o que você vai fazer? Ele primeiro vai pegar o valor que já estiver na variável a e atribuir a x. Portanto, ele primeiro vai executar a atribuição aqui, ó. Vai pegar o valor que tiver em A e vai mandar para x. E depois ele incrementa a variável A. Ele aumenta 1 na variável A. Aqui. Percebe a diferença? Porque nesse outro caso, olha só, se eu uso o operador de incremento antes da variável A, ele primeiro vai incrementar a variável A, vai fazer a variável A ser igual a A mais 1, e só depois dela já incrementada, já aumentada em uma unidade, é que esse valor vai para x. Então, fazer isso é como fazer esses dois comandos nessa ordem. X igual a igual a mais 1. E fazer isso é a mesma coisa que fazer esses dois comandos nessa sequência. A igual a mais 1, x igual a. Percebe? É o inverso. E o que que isso mudaria, né, em termos de resultado? Vamos supor que eu tivesse a variável a com um certo valor e eu queira que esse valor vá para x. E só depois eu quero aumentar. Então eu faço o uso do operador depois, como está aqui. Agora, se eu quiser incrementar a variável a e pegar ela já incrementada e mandar para x, eu tenho que fazer isso daqui. Certo? Operadores de atribuição. Então, quando eu quero atribuir um valor a uma variável qualquer.
Percebam, eu tenho o operador mais básico de atribuição, né, que é o símbolo do igual, faz uma atribuição simples, uma atribuição direta. Eu uso assim, ó. Por exemplo, a variável A recebendo o valor 3. Então, 3 ele vai ser armazenado na variável A. O que eu coloco aqui depois do igual vai para a variável que eu coloquei antes do igual. Tá? Uma outra forma é essa daqui, ó, do uso da do operador de atribuição igual, com, né, essa combinação aqui com um operador de incremento. Então, nesse caso, como nós vimos aí anteriormente, né, a variável A vai ser incrementada primeiro e depois o valor vai ser atribuído a B. Né? Então, ela é incrementada primeiro aqui e depois o valor do resultado de A vai ser atribuído a B. Então, nesse nosso exemplo, A já é 3, né? Sofreu uma atribuição de 3 aqui. Então, A é 3. Então, vai ser feito o quê? 3 mais 1, 4. E o 4 é que vai para a variável B. Pegar mais um exemplo aqui em que eu queira fazer uma adição depois. Então, eu quero pegar o valor que já tem em B, somar 2, né? Adicionar 2 a ele, e aí o resultado dessa adição, né? Essa soma, que é o resultado da adição, colocar na variável B de novo. Então, nesse nosso exemplo aqui, o B vale 4 já, né? Então, eu quero 4 mais 2, 6. E aí o 6 vai lá para a variável B. Percebe? Eu estou sempre atribuindo um novo valor à variável que eu coloco antes do igual. Por isso, o símbolo do igual é um operador de atribuição, chamado de atribuição direta, ou atribuição simples. Mais um exemplo aqui, porque eu posso somar não só um valor de uma variável com um outro valor fixo, mas eu posso somar valores de duas variáveis em si. E poderia até, inclusive, ser variáveis diferentes. Por exemplo, aqui C e D, por exemplo. Né? Então vamos lá. Eu já tenho aqui a minha variável B com valor 6, né? Depois desse comando. E a variável A vale 4. Percebem? Por que ela vale 4? Porque ela foi incrementada, aqui ela valia 3. Ela sofreu um incremento aqui, agora ela vale 4. Então, essa adição vai ser feita, né? 6 mais 4. E a soma, que é o resultado, 10, vai lá para B. Então, esse é o símbolo do igual, é o operador de atribuição direta. Tá? Agora, posso fazer uma combinação deles. Tá? Eu posso utilizar o mais igual. Tá? O que é isso? Esse operador aqui, ele adiciona e depois atribui. Olha como é que a gente utiliza ele. Eu escrevo lá A mais igual B. E o que isso faz? Isso equivale a eu fazer A igual a A mais B. Tá? É uma economia de digitação, né? Mas não só isso, isso também influencia no desempenho em termos de memória, tá? Do processamento. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas no mínimo você ganha aqui também agilidade na elaboração do teu programa, tá? Do teu código-fonte. Então, fazer A mais igual B é a mesma coisa que fazer A é igual a A mais B. Quer dizer, pega o valor que já tinha na variável B, soma com o que tem na variável A e o resultado vai para a variável A. Tá certo? Quer dizer, pega o que tinha na variável A, soma com o que tinha na variável B e o resultado disso vai para a variável A. Também posso utilizar o comando menos igual. Né? Esse operador aqui, ele primeiro subtrai e depois atribui o valor. Né? A gente utiliza assim, olha, o nome da variável, no caso aqui A, menos igual e o nome da outra variável. Então, isso equivale a fazer A igual a A menos B. Agora, cuidado, isso é diferente de fazer B menos A. Se você quiser fazer B menos A e o resultado indo para A, não tem jeito, você tem que fazer A igual a B menos A. Tá? Usar assim, não dá para utilizar esse comando, porque ele vai fazer a subtração dessa variável menos essa, sempre. Tá ok? Vamos pegar um exemplo aqui para ficar claro. Nesse programinha, A vale 2. A recebeu o valor de 2. E B recebeu o valor 3. Aí eu mandei imprimir na tela aqui o valor de A e o valor de B. Tá? Então vai aparecer lá o A igual a 2, B igual a 3. Depois disso, eu faço essa atribuição junto com a subtração. Ó. A menos igual B.
e mando imprimir na tela de novo os valores de A e de B. Olha o que acontece, né? Inicialmente eu tinha o A igual a 2 e o B igual a 3. Depois, o B permanece 3, não interferiu em nada. Mas o A que recebeu o valor, ele está com menos 1. Por quê? Porque a conta que foi feita não foi 3 menos 2. Foi 2 menos 3. É A menos B e não B menos A. Certo? Então a variável que eu coloco primeiro é feito ela menos a variável que eu coloco depois. E o resultado vai para a variável que eu coloquei antes. Sempre. Bom? Seguindo, eu posso ter o asterisco igual, que multiplica e atribui. Então a gente utiliza ele assim, ó, nome da variável, asterisco igual, nome da outra variável. E isso é a mesma coisa que fazer, no nosso caso aqui, A igual a A vezes B. Então pega o valor que tinha em A, multiplique pelo valor que tinha em B, né? E o resultado dessa multiplicação, o produto dela, vai para a variável A, que colocamos inicialmente. Também posso utilizar o barra igual, que é o comando que divide e depois atribui o valor. Então, a gente utiliza assim, A barra igual B. Isso equivale a fazer A igual a dividido por B, A igual a barra B. Isso é diferente, tá, de fazer B por A. Você quer dividir o B por A, aí não, ou você coloca o B aqui, mas aí o resultado vai para B. Mas se você quiser fazer B dividido por A, com o resultado indo para A, não tem jeito, você tem que fazer o comando assim, ó, A igual a B dividido por A, tá? Porque esse comando aqui, assim como na subtração lá, né? Em todos eles, na realidade, é sempre a primeira variável dividido pela segunda aqui nesse caso. Tá? Uma última opção de combinação aqui, né, com atribuição é o do porcento. Lembra que é aquele operador que nos dá o resto de uma divisão inteira? Então ele vai fazer a divisão, depois ele vai atribuir o valor. Olha como é que a gente utiliza. Nosso caso aqui, exemplos de variáveis A e B, né? Ficaria A% igual B. O que isso faz? Isso é a mesma coisa que eu fazer A é igual a A% B. Então, o que esse comandinho faz? Ele divide A por B, pega o resto da divisão e atribui na variável A. Tá? Isso é diferente também, claro, né, de fazer B%A. Muito bem, agora claro que esse último comandinho aqui só vale para números inteiros, né? Variáveis inteiras. Todos esses outros aí podem ser utilizados com qualquer variável, né? Float, double ou int, quer dizer, números reais ou números inteiros. Esse comando aqui só faz sentido com números inteiros, ok? Obrigado, pessoal, pela atenção, valeu, até a próxima.